A paz do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Boa noite, que Deus abençoe a todos abundantemente no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Que o Espírito Santo derrame na vida de cada um nessa noite uma bênção nos corações, na família, na casa, nos filhos, no trabalho, no sonho, que todos venhamos a ter uma noite abençoada para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, amados? Vamos ler uma palavra que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 13, versículo 3, né? Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, né? Da nova aliança que Jesus fez na cruz do Calvário, né? É uma palavra que vem do coração de Deus ao seu coração e ao meu coração. Amém, amados? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus, né? Para a honra e para a glória do nome de Jesus. Vamos falar sobre a semente, sobre a palavra do Senhor, o manual do Senhor Jesus para as nossas vidas, né? Amém, amados? Então, missionário, o que é a semente? A semente é a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor diz, aqui no capítulo 13 de Mateus, no versículo 3, diz assim, ó: e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, Jesus, né? Eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, ou à beira do caminho, né? Depende da tradução. E vieram as aves e as comeram-na. Versículo 5. E outra parte, né, da semente caiu em pedregais, né? Ou em lugares rochosos, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Versículo 6. Mas vindo o sol queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Amém, queridos? Versículo 7. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. Versículo 8. E outra caiu em boa terra, e deu fruto. Um a 100, outro a 60 e o outro a 30, né? Quem tem ouvidos, versículo 9, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? Mateus capítulo 13. Amém? Então aqui, o Espírito Santo está falando sobre a palavra do Senhor. Aqui no capítulo 3, o Senhor Jesus ele estava contando uma parábola. Ou seja, pegando uma comparação de uma coisa para traduzir a outra coisa, né? Para que as pessoas viessem a entender no Espírito a palavra do Senhor. Não era para todos ali decifrar a palavra, mas Jesus disse lá na frente, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E ele disse que aqueles que estão aptos para herdar o reino de Deus ia compreender a palavra, porque o Espírito Santo ia revelar para eles. Mas nem todos, né? Nem todos iam compreender a palavra, né? Então ele disse assim, que o semeador saiu a semear. É como que se você tivesse uma terra, uma horta ou um terreno, e você pegasse um punhado de semente e você começasse a lançar. Amém, queridos? Aí você lançava, uma parte da semente caiu aonde? Aqui no versículo 3, olha só. E falou-lhes de muitas coisas por parábola, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. Versículo 4. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e a comeram. Então, o semeador jogou a semente, mas ela caiu à beira do caminho, as aves veio e comeram aquela semente, né? No versículo 5, e outra parte caiu em pedras rochosas, em pedregais,
onde não havia terra bastante. Logo nasceu porque não tinha terra profunda. O semeador saiu semeando e uma parte caiu na pedra rochosa. E nasceu rápido, né? Mas não tinha terra bastante para que a raiz fixasse ali, né? E a palavra do Senhor diz aqui, mas no versículo 6, vindo o sol, queimou-se, secou-se, porque não tinha raiz. Versículo 7, e outra caiu em espinhos, né? E os espinhos cresceram e sufocaram, né? Outras caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocou aquela semente. E ela não brotou, por quê? Porque os espinhos estavam brotando, estavam sufocando, né, melhor dizendo, aquela semente, né? E versículo 8, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, o outro a 60 e outro a 30, ou seja, 100%, né? E fala aqui, ó, versículo 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, queridos? Ah, missionário, mas o que é esta palavra? Aqui o Senhor Jesus, nós vamos ler daqui a pouco, ele vai traduzir esta palavra para os seus discípulos, né? Para aqueles que estão aptos a entender a palavra do Senhor, né? Por quê? Porque a letra da palavra, ela mata, né? Tem muita gente que tem tanto conhecimento da Bíblia, mas ele conhece só a letra, mas ele não conhece a profundidade da palavra de Deus, né? Mas por quê, missionário? Porque o Espírito Santo não revelou aquela palavra, né? A pessoa não está apta a receber aquela palavra. Toda vez que nós formos ler a palavra do Senhor, nós temos que pedir a orientação a Deus, né? Por quê? A sua inteligência, ela vai entender a letra. Se você ler a Bíblia na carne, você vai entender apenas um livro, uma história de Jesus. Mas se você buscar a presença de Deus no Espírito Santo e começar a ler a palavra no Espírito Santo, você pedir a sabedoria de Deus, o Espírito Santo vai te revelar a profundidade das parábolas, né, da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, amados, ela é viva, né? A Bíblia não é um livro comum, não é um caderno, por exemplo, que a gente escreve e lê, não é um livro que a gente compra e lê. Tem livros muito bons, né, que falam da Bíblia, que falam de Deus, porém não é a palavra do Senhor. E a Bíblia é a palavra de Deus. Ela fechada é um livro, mas ela aberta é Deus falando comigo e Deus falando com você. Amém, queridos? Então agora nós vamos lá no capítulo 13 de Mateus, no versículo 18, né? Jesus ele vai explicar a parábola, né? Diz assim, ó, escuta vós, pois, a palavra do semeador. Versículo 19. Ouvindo alguém a palavra do reino, olha só, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, ou o diabo, né? E arrebata, ou seja, tira com força o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé ou à beira do caminho. Ou seja, lembra que eu disse que o semeador, ele lançou a semente, mas ela caiu à beira do caminho. Porém, as aves do céu comeram. Ou seja, quando a pessoa está na presença de Deus, na igreja, né? Ela está ouvindo a palavra, só que ela não está atenta à palavra do reino, né? Aí está lá o pastor, está o pregador, né? O missionário, ou a pastora pregando. A pessoa não está ouvindo, ela está à beira do caminho, né? Ela não está totalmente convertida. Aí ela ouve a palavra, né? Ela está à beira do caminho, ela não dá fruto, aí o diabo dá um jeito de tirar a palavra plantada no coração dela. Amém, queridos? Por quê? A terra é o coração, é o interior, né? Quando alguém está pregando lá na frente, lá no altar, né? Nós somos a terra a receber aquela palavra, né? Qual tipo de terra que você é? Amém, amados? Missionário, eu sou terra boa. Será? Né? Que você chega lá na igreja, você senta lá quietinho, você fita os olhos do pregador, porque naquele momento a palavra está ali, né? Está sendo pregada. E aquela palavra daquele dia, aquele momento,
É para você pegar aquela palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Mas se você está à beira do caminho, está assim, ó. O pregador está pregando a palavra lá na frente e você não está nem aí. A palavra que é para te abençoar, a semente que foi lançada, ela vai o quê? Ela vai ser roubada por Satanás. Ela não vai dar fruto nenhum. Por quê? Ela está à beira do caminho. Quando o Senhor Jesus foi procurar fruto na figueira, né? Ele chegou lá, diz a palavra que a figueira estava à beira do caminho. Jesus é o caminho. Então, queridos, não devemos estar o quê? À beira do caminho. E devemos estar no caminho. Aí o Senhor Jesus foi até a figueira, estava com fome, né? Querendo ver fruto. A figueira é eu e é você. E chegando lá, estava fora do tempo de figos, ele olhou aquela folhagem, né? Porque ninguém vai atrás de uma fruta num pé, vamos pôr de manga que não tenha folhas. Ah, aquele pé de manga está seco, eu não vou lá. Mas Jesus, ele viu a figueira, viu cheia de folhas e foi ver se nela havia fruto. Quando chegou lá, ele não viu fruto e ele pegou e disse assim, amaldiçoa a figueira, diz a palavra. Né? Ele falou, nunca mais nasça fruto de ti. Então, queridos, cuidado, né? Para não estar à beira do caminho e a gente ser frondoso, né? E por fora bela viola, mas por dentro pão bolorento, né? E Jesus todo dia vem procurar fruto na nossa vida e chega uma hora que ele está com fome, espiritualmente falando, vai procurar fruto, mas cadê o fruto? Amém, amados? Aí ele fala, nunca mais nasça fruto de ti. Aí a pessoa morre espiritualmente e não consegue mais voltar para o Senhor Jesus. Ele está lá, mas a pessoa não consegue voltar, né? Vamos à palavra. Aqui no versículo 19, aí fala assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno, né, e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho, ou à beira do caminho. Versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra. Olha só, ele escuta a palavra, nós temos ouvido, né? E logo a recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração. E chegado a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo a ofende, ou logo desiste, né? Versículo 21, né? Mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, né? Essa já é outro tipo de terra, né? Aquela pessoa que ela vai lá na igreja e quando ela senta no banco ela fica ouvindo a palavra e ela fica alegre. Ela vai na igreja e ela fala, puxa vida, olha o pastor hoje, ou o missionário, ou a pastora, ou o pregador, ou a pregadora pregou a palavra e ela recebe, né? Então, desperta uma fé nela. Mas a semente caiu no solo, no coração rochoso, duro. Amém, queridos? Duro. Aí acontece o quê? Tem pouca duração. Ela recebe com alegria a palavra do Senhor, né? Porém, é de pouca duração. Aí quando ela sai para fora, ou no seu trabalho, ou na sua família, ou com seus amigos, né? Aí quando se levanta o quê? A perseguição, como fala aqui, ó. Aqui, ó, no versículo 20. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo. É de pouca duração. Ou seja, aquela semente que ela caiu num solo rochoso não tem raiz, né? Aí bate o sol ali, vem as lutas, vem as perseguições, né? E ela faz o quê? Ela logo abandona a presença de Deus. Ela não quer mais saber, né? Por quê? Porque ela vai à igreja, aí o Senhor fala com ela, fala tudo o que ela precisa fazer e ela fica alegre. Em muitos casos Deus até fala a vida da pessoa lá, sem conhecer a pessoa. E ela, puxa, Deus está aqui neste lugar, né? Eu estou aqui no lugar certo. E sai todo cheio de fé. Mas lá fora alguém fala mal da igreja, né? Ou alguém fala mal do pastor, né? Ou ela vê falhas em algum pastor, ou no missionário, ou na missionária,
ou no pregador, ou no diácono, ou no obreiro. Aí as perseguições se levantam, ela logo abandona a palavra do Senhor, né? Então essa é a semente que cai aonde? Que cai num solo, num coração empedrificado, né? Num solo rochoso, que a recebe com alegria, mas logo abandona na sua tribulação, né? E vamos lá ao versículo 20, fala assim, ó, versículo 21, ou melhor, 22. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo é a sedução das riquezas, sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Vamos lá de novo, ó. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocaram a palavra e ela ficou infrutífera. Ou seja, esse coração é um coração que é espinhos nesse coração. Amém? Mas, missionário, o que é os espinhos no coração nessa terra? Mágoas, ressentimento, né? A pessoa, por exemplo, ela tem algo incubado dentro do coração, que ela não fala para Deus, ela não confessa, ela vai na igreja, né? Mas ela não recebe uma bênção, ela não se sente alegre, ela tem depressão, né? Então, amados, a palavra, ela entra no coração da pessoa ali. Porém, os espinhos, né? As fascinações das riquezas, né? Essas coisas todas do mundo, acaba fazendo o quê? Acaba sufocando a palavra. E a palavra não frutifica, não cresce, né? Ela não brota, né? Porque a palavra do Senhor, ela é uma semente. Amém, queridos? Amém? A palavra, ela é uma semente. A nossa palavra também é uma semente. Está escrito, a morte e a vida está no poder da nossa língua, né? A morte e a vida está no poder daquilo que a gente fala. Quando o pastor está falando lá na frente a palavra, é o Espírito Santo que está falando com você, está falando comigo. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que receber a palavra. Mas para que a palavra frutifique, nós temos que limpar o nosso coração, né? Há um processo espiritual. Amém, querido? Cada vez que a gente vai à igreja, há um tratamento espiritual. A igreja é como se fosse digamos assim, um hospital, né? Quando a gente chega lá doente, aí o médico passa um remédio, há um tratamento, né? Às vezes dói um pouquinho, né? Às vezes passa um remédio mais amargo, né? Porém, a igreja é do mesmo jeito. Às vezes nós chegamos lá na igreja e recebemos a palavra um pouco dura, mas é o quê? É um remédio, é Jesus tratando com a gente, né? E muitas das vezes a palavra ela é suave, mas nós temos que preparar a nossa terra, temos que fazer o quê? Adubar a nossa terra, né? Regar para receber a semente que é a palavra do Senhor. Aí, queridos, aí a semente frutifica, aí vira uma muda, aí depois ela cresce, vira uma árvore, e aí os passarinhos começam a se alojar naquela árvore, né? Jesus disse, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim estiver, que dá fruto, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Mas todo aquele que não dá fruto, ele tira ali, ele quebra, né? Ele quebra e ele pega e lança fora, né? Quem é jardineiro sabe como que é que cuida, né? Que poda as árvores, as plantas. É a mesma coisa Deus. Deus, ele é o quê? Ele é o agricultor. Jesus, ele é a videira verdadeira, né? E nós somos os ramos, né? Então, queridos, essa é a palavra do semeador. Então, quando a gente chegar na presença do Senhor, vamos deixar o nosso coração limpo, né? Vamos chegar lá, se a gente tiver mágoa, vamos perdoar, vamos pedir perdão, vamos confessar, né? A palavra do Senhor, né? Com os nossos lábios, né? Nunca dizer maldição, né? Xingar palavrão,
né, amaldiçoar nossos filhos, ou seja, dizer, ó, vocês não valem nada, o meu salário não presta, né? Porque a nossa palavra também é uma semente. E quando alguém estiver falando de Jesus para você, põe a palavra no seu coração, né? Pratique a palavra, execute a palavra, que ela é uma semente e ela vai frutificar na sua vida. Amém, queridos? Então Deus falou no meu coração hoje, deu uma palavra sobre a palavra do semeador. Então, quando você estiver no culto, né, preste atenção ali na palavra, né? Não deixe nada tirar a sua atenção, né? Por quê? Porque o diabo, né, ele tira a palavra, né? Às vezes aquela palavra que vem ali, que você ouve ela, é aquela palavra que vai ficar dentro do seu coração. Aí no outro dia você vai precisar daquela palavra, quando acontecer alguma coisa, aí você vai lembrar, o Espírito Santo vai fazer você lembrar daquela palavra e você vai dizer, puxa vida, ontem eu fui na igreja e o pastor ou o missionário ou a pastora pregou aquela palavra e é exatamente para esse momento. Mas se você for lá na igreja, né, a igreja que você frequenta, e você não prestar atenção no que o pregador está falando lá em cima, ou a pregadora, então você vai perder o seu tempo. Amém, querido? Infelizmente, né, eu sou obrigado a dizer isso, né? Porque só de eu ir para a igreja, né, não significa que eu vou ser abençoado, né? Eu vou lá para aprender a executar a palavra do Senhor, a pôr em prática a palavra de Deus. Então, se eu chegar na igreja e eu estiver lá e o pastor dizer, olha, abre o seu livro, abra a Bíblia no versículo tal, no capítulo tal, você abre a Bíblia, se você não tem a Bíblia, mas você ouve a palavra, amém? A fé vem em você, né? Como eu disse, a fé vem pelo ouvir a palavra do Senhor, e aquela palavra cresce dentro de você, e no outro dia você vai, ou domingo você vai, e a palavra vai entrando, vai mudando a sua vida, vai transformando a sua vida, e logo, logo você vai ver que tudo na sua casa, tudo em volta de você está diferente, né? Porque a palavra do Senhor não volta vazia, né? Diz a Bíblia, a palavra do Senhor, o manual de Deus, né? Passará os céus e a terra, porém a minha palavra não há de passar. Então, queridos, se você ouvir a palavra e pôr em prática, olha, eu faço um desafio com você. Eu nunca mais prego a palavra de Deus se você ouvir a palavra, se você praticar a palavra de Deus e ela falhar com você, né? Você pode dar um jeito de me procurar e falar, olha, você é mentiroso, porque eu li a Bíblia, eu coloquei em prática, executei a palavra e na minha vida não aconteceu nada. Aí sabe o que eu faço? Eu pego a Bíblia e também jogo no canto e falo, também não vou crer em Deus mais. Amém, querido? Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela tem vida. Quando você ouve a palavra, que você pratica, queridos, então um milagre acontece na sua vida. O deserto não é lugar de moradia. Se você está passando um deserto, então você fica firme na palavra do Senhor, né? Está escrito, tende fé em Deus, né? Tende fé na palavra do Senhor. Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. Se você colocar a sua vida, colocar a sua fé na palavra do Senhor e ficar firme nela, aconteça o que acontecer, mas se você estiver firme na palavra do Senhor, eu tenho a certeza que o milagre vai acontecer na sua vida. Ela vai transformar o seu casamento, a sua vida, os seus filhos, o seu trabalho e ainda por cima vai te levar ao encontro com Deus lá na eternidade. Amém, queridos? Todos nós passamos lutas. Eu passo luta, eu sou cristão, né? Eu sou missionário, mas eu passo lutas. Porém, eu conheço a palavra. A palavra, ela é o que? É a semente. Ela é a espada do Espírito Santo. Então, quando vem a luta, quando vem as provações, as tentações, as enfermidades, eu na palavra, eu uso a espada. Eu abro a Bíblia, ou eu tenho ela dentro do meu coração, então eu cito a palavra, eu libero a palavra, né? Eu repreendo, eu chamo o mal pelo nome, né? Que todo mal tem um nome. Qual que é o seu mal? É uma dor de cabeça constante?
Chame a dor de cabeça, diga: dor de cabeça constante. Eu te repreendo, eu te expulso, eu te mando embora no nome de Jesus. Amém? E a dor de cabeça vai embora. Amém? O diabo vai tentar colocar na sua mente: a sua oração não vale nada. Você repreender, mas fica firme ali na palavra. Eu repreendi a dor de cabeça, eu repreendo, insista, 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 que quando você menos esperar, cadê a dor de cabeça? Desapareceu. Amém, queridos? É assim que Deus trabalha. Deus fez o mundo pela palavra. Haja luz e houve luz. Amém? Haja o sol, houve o sol. Né? Haja semente na terra e houve ali. Houve a semente, né, de toda espécie. E com nós é do mesmo jeito. Nós somos a imagem e semelhança do Deus, né, de Deus. Ele disse lá em Gênesis: dominai sobre os peixes do mar, dominai sobre as aves, tal, etc, etc. Então nós temos o poder de abençoar e o poder de amaldiçoar. Amém, querido? Mas, missionário, o que é que eu vou amaldiçoar? A doença, a tempestade, o mal, a peste perniciosa. Então você amaldiçoa. Você pode dizer: eu te amaldiçoo, doença. Eu te digo, doença, volte para trás, retroceda, seque-se. Né? Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a este monte: lança-te daqui para acolá, e assim acontecerá. E ele disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Amém, querido? Então é esta a palavra do semeador. Amém? O semeador saiu a semear, o Espírito Santo. Ele usa as pessoas, os pregadores, usa alguém para falar com você. E qual terra que você é? É uma terra boa? Tem espinhos no seu coração? Tem rocha no seu coração? Amém? Amém? Ou você é uma terra fértil, que a semente cai e frutifica? Amém? É uma pergunta que só você e Deus, só você, né? Para poder finalizar, tem muita gente que está tanto tempo na igreja e não acontece nada. Aí a gente questiona: mas por quê? Por que a pessoa está há 10 anos na igreja e ela está do mesmo jeito, ou até pior do que quando ela entrou? Aí a gente passa a observar. Observa os frutos. Às vezes, amado, a pessoa tem uma capa, né, de cristão, mas dentro dela, só ela e Deus sabe o que tem dentro do coração dele. E Deus não pode agir. Hoje mesmo eu dizia para minha esposa: Deus, com todo o seu poder, Deus fez o céu, Deus fez a terra, Deus tem todo o poder nas suas mãos, tem o controle de tudo, porém, Ele deu livre-arbítrio ao ser humano. Se ele mantiver um coração preso no pecado do passado, se ele tiver mágoa no seu coração, um coração sujo, um coração que ele não sabe perdoar, ele tem alguma coisa contra o vizinho, ou um amigo, ou uma briguinha, ou mente, né? Ou a chamada mentirinha, né? Ou a fofoquinha santa, você viu fulano, beltrano, Deus está vendo tudo isso. Não adianta esconder, esconde do homem, esconde do pastor, do missionário, do pregador, do diácono, de quem for, mas de Deus ninguém esconde. Então confesse a palavra, a semente, confesse o seu pecado para Deus, dobre o seu joelho, né? Dobre o seu joelho, peça perdão a Deus, limpe o seu coração, porque, amados, não adianta, não compensa você ficar magoado. A mágoa é um veneno que você toma achando que vai fazer mal para aquele que você tem mágoa. E às vezes a pessoa que ela tem mágoa está bem sossegada, você tem mágoa dela, está bem tranquilo, deitado numa rede, balançando tranquilo, e você está aí causando doença no seu corpo, porque a mágoa causa doença, já foi comprovado até cientificamente falando. Amém, querido? Então, queridos, guarde o seu coração, deixe que a semente do Senhor, a palavra do reino, entre no seu coração e frutifique. Amém? Seja uma terra boa, adube a sua terra, adube, jogue esterco ali, né? Jogue água, né? Que quando a semente cair dentro dela, daqui a pouco vai brotar, daqui a pouco está uma árvore frondosa. Amém? Que Deus abençoe a todos abundantemente.
uma ótima noite, que o sono venha a ser um sono abençoado, né? O amanhã, se acontecer, eu creio que sim, Deus já vem estar com o pão preparado para você, porque a palavra do Senhor diz, né? Que se o Senhor não edificar a casa, em vão edifica os que a edificam. Inútil você será levantar de madrugada, comer o pão que penosamente ganhaste, porque aos seus amados, aqueles que servem a Ele, Ele dá enquanto dorme. Então, enquanto você dorme, Jesus está preparando o seu pão para o amanhã. Amém? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço no nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta palavra, Senhor. Que esta palavra, meu Deus, venha frutificar, Pai. Que quando esta mensagem, meu Pai, ela propagar pela internet, meu Deus, que chegue no coração de pessoas a qual ela tem que chegar. Meu Pai, independente, Pai, da terra que ela chegar, Senhor. Mas que quando essa palavra chegar, Senhor, numa terra que quer ouvir, meu Pai, que quer mudar uma boa terra, que esta palavra, que essa semente venha se frutificar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, um beijo e um forte abraço.